Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos nesta oportunidade para estudarmos a última lição desse primeiro trimestre de 2020. Deste segundo trimestre, aliás, de 2020. Nossa lição tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 13, que nos diz: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte, o comentarista da lição: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe desta última lição desta revista está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. E o texto sagrado nos diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, olha a expressão, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. A introdução desta lição, eu quero somente ler um final desta introdução, que o comentarista diz o seguinte para nós: nesta última lição do trimestre,
estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Glória a Deus. Esse é o primeiro trimestre deste ano de 2020. E oremos ao Senhor nesta oportunidade para que Deus nos ajude neste estudo desta lição. Pai amado e santo, nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E no final deste primeiro trimestre, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos faça compreender a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria que o irmão, a irmã, pegasse a sua lição ou a sua Bíblia, principalmente a sua Bíblia, e acompanhasse conosco este primeiro ponto, o nascimento do novo homem. Nós lemos na leitura bíblica em classe que Nicodemos, ele disse a Jesus: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. As pessoas ali, embora que criticassem o Senhor, que não gostassem do Senhor Jesus, mas os religiosos sabiam que Jesus era diferente, tinha algo diferente nele. Nicodemos, ele apenas não disse eu sei, não, ele disse nós sabemos, bem sabemos que tu és mestre, e não apenas és mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus, ele diz para Nicodemos que era necessário, ele disse, vos é necessário. Então é necessário ao ser humano nascer de novo. Jesus não disse, nos é necessário, não, ele disse, vos é necessário. Por que Jesus disse isso? Porque esta necessidade não era dele, mas do ser humano, de mim, de você, da humanidade. Vos é necessário nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender. E o primeiro ponto da lição fala sobre o nascimento do novo homem. Comentarista, o professor desta lição escreveu, e ele diz o seguinte: Jesus ensinou a Nicodemos, que era um renomado mestre da lei, nós sabemos disso. Nicodemos era respeitado na comunidade dos judeus de Israel, era religioso, mestre, doutor da lei. E Jesus disse para ele que o novo homem não é gerado, não é formado, não é gerado, nem da carne, nem do sangue. Não vem do próprio ser humano, mas esse novo homem vem de Deus. E é formado da água e do Espírito. Tem que haver essa conjunção, essa unidade naquele que aceita Jesus como seu Senhor. Primeiro tópico deste primeiro ponto fala sobre o nascido não do sangue nem da carne, sem a participação do homem. E o texto diz no prólogo, no início, no prefácio, na introdução de seu evangelho, João, o apóstolo, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. De Deus. Veja, gostaria que você abrisse a sua Bíblia justamente neste Evangelho de João.
no capítulo 1. Nós vamos seguir a orientação, o texto bíblico que está citado na nossa lição. Então, João, capítulo 1, versículos 1 ao 12. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Veio, diz o texto sagrado, veio para o que era seu, e os seus, os judeus, não o receberam. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo Atos, capítulo 8, versículos 36 e 37. Nós vamos fazer, em cada ponto da lição, um pequeno resumo, para que este vídeo, esta aula não fique tão longa, tão intensa. Mas tínhamos muita coisa para comentar. Atos capítulo 8, versículos 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, não há problema nenhum que você seja batizado. No entanto, veja só, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, houve um novo nascimento no eunuco. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que é o último Adão. O novo nascimento, a salvação do homem, não depende das nossas obras, não depende dos nossos méritos, não depende do poder aquisitivo do ser humano, mas dos méritos de Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos salvos pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem das obras, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, isto é dádiva de Deus. Agora é preciso que o ser humano, ele mude de comportamento, mude de atitude, deixe de fazer e praticar o que praticava antes, o pecado, a imoralidade, a pornografia, a feitiçaria, a idolatria, o pecado de uma forma geral, e obedeça a palavra de Deus. Então veja, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida, mudar o nosso estilo de vida imoral e pecaminoso. Só quem faz isso é Deus. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celeste, conforme Romanos 8,16. E neste texto eu gostaria de ler justamente esta expressão que Paulo fala sobre o novo nascimento. Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha que coisa interessante. O mesmo Espírito, ele está falando do Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas para isso é preciso que o homem, ele reconheça que Jesus é o Messias de Deus, que Jesus não é apenas um homem que nasceu e foi
um criador de uma religião. Aliás, Jesus nunca fundou religião nenhuma. Ele pregou o Evangelho, ele falou da mudança interior que o homem tem quando aceita o plano salvífico que o Senhor Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser salvo. O segundo tópico deste primeiro ponto diz: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, conforme João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8. E eu quero chamar a sua atenção para esta fé que o escritor e que a Bíblia menciona. Esta fé não é a fé natural que as pessoas, que nós temos também, e que você pode ter, amado amigo, que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus. O que é a fé natural? A fé natural é a fé que nós, o ser humano, temos desde a mais tenra idade em acreditar, em crer que Deus é o Criador de tudo. Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele explica que pela natureza, pelas coisas criadas, aí há um fator que mostra para o homem, pela criação, que há um Deus que fez tudo isso. A fé natural diz para nós: eu acredito em Deus, eu acredito que Deus é quem manda a chuva, acredito que Deus fez o homem, acredito que Deus fez os animais, acredito que a natureza está debaixo do controle de Deus, que Deus fez as estrelas, que Deus nos dá o oxigênio para respirarmos. No entanto, este ser humano, apesar de acreditar nestas coisas, vive numa vida de pecado e de desobediência a Deus. Ele não vive a palavra, embora que ele acredite, mas ele não vive a palavra. Então esta fé natural não leva o homem à salvação. Esta fé que a Bíblia recomenda a nós é a fé que nos leva a olhar para o Calvário e ver Jesus morrendo, seu sangue sendo derramado, seu corpo dilacerado, expirando por nós. Esta fé nos diz: olha, este é o Messias, é o Filho de Deus que morreu por você e que virá novamente para buscar a sua igreja, levá-la ao céu. Esta fé é o que o eunuco abraçou quando Filipe pregou para ele lá em Atos 8. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele morreu por mim, que ele ressuscitou, que está à direita do Pai e que virá buscar a igreja. Eu creio que ele perdoou os meus pecados e eu vivo para obedecê-lo. Esta é a fé que a Bíblia recomenda. Nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé, conforme Marcos 16:16. E esta fé é justamente essa que eu acabei de mencionar, a fé salvífica, a fé que nos leva a obedecer até a morte, se possível for, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, o quarto tópico do primeiro ponto: nascido do Espírito Santo, a regeneração. O que é a pessoa ser regenerada? É a pessoa ser gerado novamente, é nascer com os erros que cometia antes, não cometer mais. Essa regeneração é de imediato. Quando se aceita a Cristo, o Senhor perdoa esta pessoa. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador
arrependido, do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento, é o Espírito Santo que opera o novo nascimento, conforme João capítulo 3, verso 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, não pode, o homem natural não entende isto, acha impossível. Somente a partir dessa ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa alma, no nosso interior, é que o novo homem em Cristo torna-se possível, conforme Gálatas 6:15, temos aí a genuína conversão. Portanto, é impossível ao homem e à mulher, ao ser humano, dizer que aceitou a Cristo Jesus e permanecer nas mesmas práticas e na mesma linguagem anterior que ele vivia. Deus abençoe. Vamos, neste momento, para o segundo ponto, a justificação do novo homem.